Nesse vídeo eu vou te ensinar como é possível operar em operações de mercados futuros, que são aquelas apostas que nós fazemos para a direção do preço se vai subir ou se vai cair. Ou seja, você pode apostar tanto numa eventual subida do Bitcoin, quanto também numa correção, não só do Bitcoin, né? Qualquer moeda. E isso é muito interessante porque quando você está num movimento de baixa, você também pode ali direcionar uma aposta de continuidade daquele movimento e ganhar com a desvalorização do ativo. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rodrigo Souza, aqui a gente trata sobre o conteúdo de criptomoedas. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa aqui o seguir no canal. E se você não gostar do vídeo, depois você tira o curtir, a gente fica com esse acordo. Eu vou direto ao assunto aqui, porque eu vou mostrar para você como que é possível você abrir operações de long e de short utilizando mercados futuros. Vou falar com você a respeito dos riscos que isso envolve e de algumas informações que pouca gente sabe, como por exemplo, o fato de você pagar taxas sobre o valor que você alavanca e que pode prejudicar em muito o seu lucro e muitas vezes até te levar a prejuízo. E a maior parte das pessoas não calcula essas taxas, tá? Então, para começar, quero te mostrar qual é a corretora que eu vou utilizar e o porquê de eu utilizar ela, que é justamente o fato dela não cobrar taxas. Quando você abre uma operação dentro do mercado de futuros, você vai pagar a taxa de taker ou a taxa de maker, que aí depende se você abriu uma ordem limite ou uma ordem a mercado, né? Cada uma delas tem uma tarifa e a tarifa a mercado geralmente é a maior. Você vai pagar sobre o valor alavancado. Então, se você, por exemplo, tem R$1.000 na conta, mas você alavancou 10 vezes, a taxa incide sobre R$10.000, porque a sua ordem alavancada equivale a 10 vezes o valor que você depositou. Tá? Então, no caso ali, a taxa também vai ser cobrada sobre esse valor alavancado. E tem muita gente que opera alavancagens muito altas, 50, 70 vezes, e paga taxas altíssimas depois no final de uma operação. Muitas vezes, em uma operação que eventualmente poderia trazer um lucro ali de 200 ou 300 reais, a pessoa paga 80, 90 reais de uma taxa ou mais. E aí acaba comendo substancialmente o lucro, ou muitas vezes fecha a operação no lucro, mas quando vai ver o resultado da operação final, a operação está no prejuízo porque as taxas cobradas pela operação excederam o lucro que a pessoa achou que estava ganhando, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E é justamente esse um diferencial da Quantifury, você não paga taxa nem para comprar, nem para vender, nem em ordens limites e nem em ordens a mercado. Caso você queira abrir uma conta na Quantifury, que é gratuita e ainda receber uma recompensa de boas-vindas pagas em Bitcoin, é só usar o meu código de convite Rodrigo ou clicar aqui no link da descrição, tá? A minha comunidade que utiliza essa corretora já economizou mais de $636 mil em tarifas simplesmente por utilizar a Quantifury, tá? Então já vou aqui direto para a tela de negociação. Como é que funciona a Quantifury? Primeira coisa que você vai fazer é fazer a abertura da conta e você vai ter que fazer obviamente aqui um depósito. Aí você vai vir aqui nessa parte escrito conta aqui em cima. Eu tenho aqui tutorial de como fazer isso passo a passo, eu vou deixar na descrição, mas vou passar rapidamente para facilitar, tá? Você vem aqui na aba escrito conta, depois disso você vai ter conta de caixa ou conta de trading. Como é o primeiro depósito, a gente vai colocar conta de caixa. Depois disso, você vai poder depositar tanto em dinheiro fiat, né, ou seja, dinheiro convencional, o real, quanto em criptomoedas que você pode transferir pela blockchain diretamente para a Quantifury. Caso você queira depositar em dinheiro tradicional, que é o dinheiro fiat, você clica aqui em cima, seleciona que vai ser o real brasileiro e você vai fazer um depósito. Selecionando o depósito, você vai poder escolher tanto a opção de receber um Pix, então você manda o Pix aqui para a Quantifury, quanto utilizar o seu cartão de crédito, sabendo dos riscos que isso envolve. Imagino que você seja maduro o suficiente para entender que se você usar cartão de crédito, você está alavancando também, porque você está pegando dinheiro do banco, mas é possível fazer, tá? Aqui está disponível. Fez o envio do Pix para cá, o dinheiro vai cair na conta. Uma vez que caia na conta de caixa, o que você vai fazer é clicar em cima, você vai pegar o valor que você tem e você vai fazer uma transferência para a conta de trading, tá? Por que isso é importante? Porque é na conta de trading onde realmente você vai clicar aqui ó, no valor que você tiver e colocar em transferir. E aí ele vai transferir para onde? Para a conta de trading, tá? E aí entrando na conta de trading, que é esta conta aqui, que no caso eu tenho um valor aqui, mas que está oculto, ela vai abrir para mim as opções do poder de trading. O que é importante você entender do poder de trading? É justamente a opção de você poder alavancar e aí operar dentro do significado dos mercados futuros, que é quando a corretora te empresta uma grana, tá? Você alavancar, você operar no futuros, é você pegar um dinheiro emprestado que a corretora te adianta e por isso mesmo tendo R$1.000 ou R$5.000, você consegue operar muitas vezes
10 vezes esse valor, 20 vezes esse valor ou mais, dependendo da corretora, tá? O poder de trading da Quantifury normalmente ele é 20 vezes o valor da posição que você fez depósito. Então, se você depositar, por exemplo, o mínimo que é de $50, né, R$300, você vai poder ter um poder de trading de aproximadamente $1.000. No meu caso aqui, o meu poder de trading está um pouco maior porque eu movimentei valores mais altos e pude aumentar. Então, a Quantifury ela permite que eu negocie até $20.000 em cada operação, ou as operações somadas, né, que totalizem $20.000, porém o meu saldo em conta vai ser a garantia dessas operações. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha $1.000 na conta e use todo o poder de trading de $20.000. Se em algum momento a operação vier contra a direção da operação que eu abri, obviamente eu estarei tomando prejuízo. E aí vai começar a consumir aquele dinheiro que eu deixei ali em garantia. E se consumir o dinheiro todo, por exemplo, $20.000 cair 5%, que seriam $1.000, ele vai zerar a minha conta e vai liquidar a operação. Ele vai fechar a operação porque zerou a minha garantia, tá? Então lembra sempre disso. O poder de trading, assim como a alavancagem de qualquer corretora, ele tem duplo, é uma faca, né? Você pode utilizar para melhorar a sua vida ou você pode utilizar para acabar com a sua vida, tá? Então tome muito cuidado com isso e por isso que eu recomendo que você trabalhe com o poder de trading mínimo. E se você não quiser usar o poder de trading, é muito simples. Basta você somente abrir operações do tamanho do caixa que você realmente tem. Então, se você tem R$1.000, você só vai abrir operações de até R$1.000. A partir do momento que você usou mais do que aquilo, você está utilizando o dinheiro da corretora, é um empréstimo que está sendo feito e está alavancando. Você está usando 1.500, você está usando 1,5 o valor que você tem, então você está alavancando, tá? É muito simples de fazer. Mas você vai aqui, ó, regular o poder de trading, tá vendo? E vai poder abrir de acordo com o tamanho da posição que você tem. No meu caso aqui já está definido. Fez isso, está habilitado a começar a operar. Aí a gente vai vir aqui na aba negociar. Como eu falei, tem vídeo na descrição onde eu mostro isso aqui com mais detalhes se você for na dúvida, então é só você procurar aqui que eu vou deixar disponível. E a gente vai ter aqui essa interface para poder negociar. Tem o gráfico do ativo aqui, nós podemos procurar por outros ativos também aqui na aba de procura. Você tem infinitos ativos, a Quantifury negocia mais de 2.000 ativos diferentes, além de criptomoedas, tem ETFs, tem bolsas, tem tudo que você possa imaginar do mundo. Eu vou dar um exemplo aqui com o Bitcoin. Você tem acesso a esse gráfico que é a versão completa do TradingView, então você pode colocar quantos indicadores você quiser aqui. Eu, no caso, gosto de trabalhar com ele um pouco mais enxuto, com RSI, muitas vezes estocástico e só. E aí você tem o gráfico do ativo. Como é que funciona, tá? Para você abrir uma ordem comprada? Basicamente, você vai selecionar o valor que você quer abrir a ordem, o momento, obviamente, e depois você vai abrir a ordem efetivamente. Para você abrir essa ordem, você pode utilizar tanto o botãozinho aqui do tourinho, ó, vou aproximar para ficar mais claro. Esse tourinho aqui é um botãozinho, o touro simboliza compra e o urso simboliza venda, queda, né? O touro é alta, urso venda. Você pode clicar em cima dele e ele vai abrir aqui a opção de montar uma ordem limite, que é aquela ordem que você determina os valores que você quer que a ordem seja executada. Por exemplo, Bitcoin está 76.990, eu queria que, se por acaso Bitcoin caísse para 76.500, ele comprasse o equivalente a $50 de Bitcoin. Pronto, isso daqui já é uma ordem limite. Ela só será executada se o preço que eu determinei for alcançado. Caso contrário, ela vai ficar aberta, enfim, infinitamente. Tá? Eu posso também cancelar depois. Então eu clico aqui, por exemplo, em confirmar, ele vai registrar essa ordem, ela vai ficar aqui em ordens de limite, ó, tá vendo que ela está aqui? E aí eu posso vir aqui, modificar, caso eu queira mudar alguma informação, posso cancelar no botão ou simplesmente clicar nesse xizinho aqui e cancelar, tá? Isso aqui é uma maneira de você abrir a ordem limite, a ordem que você estabelece em que valor ela será executada. Agora tem a ordem a mercado, que é a ordem que entra imediatamente no livro de ofertas. Por exemplo, se eu clicar aqui no botão comprar, que é uma ordem mercado, perceba que ele está escrito aqui, ó, abrir posição, eu só seleciono o tamanho da posição. Então, posso colocar também por escrito aqui, né, no teclado, a $50. E aí, imediatamente, ele vai comprar. Eu vou até fazer a operação aqui apenas para efeito de exemplo. Tá? Então, ele acabou de abrir uma operação de $50. Tá? Essa operação aqui acabou de ser executada, independente dela estar em lucro ou não, como eu estou somente gravando, eu vou fechá-la para você entender. Eu vou cancelar essa operação, vou fechar ela, deve estar aqui num leve prejuízo, mas é normal. Mas e se eu quiser vender? Ou seja, por algum motivo eu estou avaliando que Bitcoin vai cair e aí eu gostaria de ganhar sobre essa queda, eu gostaria de ser remunerado sobre a queda do Bitcoin. Então, no caso, ao invés de comprar, eu irei vender Bitcoin. E aí eu tenho, novamente, duas formas de fazer isso. A ordem limite é o urso aqui, eu vou clicar nela, clico no urso e vou escrever quais são os valores, tá? Então, quando o Bitcoin chegar, por exemplo, a $78.000, eu quero abrir uma ordem limite
né, de venda. Opa, 780 não, porque senão vai demorar muito, né? Mas é só um exemplo aqui, também valeria de 50 dólares. E aí eu vou clicar aqui e ele vai deixar a ordem de limite aqui registrada. Quando o Bitcoin chegar neste valor, automaticamente ele vai abrir uma ordem que vai apostar na queda. E se o Bitcoin de fato cair abaixo de 78 mil dólares, no caso a ordem estará positiva. Se ele subir acima de 78 mil dólares, a ordem ficará negativa, tá? Como foi apenas um exemplo, da mesma maneira, irei cancelar. Pode cancelar pelo botão, pode clicar no botão modificar a ordem para aumentar o valor ou diminuir ou aumentar, mudar aqui o preço que eu quero que seja executado. E eu simplesmente venho aqui e cancelo, tá? Isso foi a ordem limite. Então, ordem limite, botãozinho de touro para compra, botãozinho de urso para venda. Agora, para entrar mercado, que é aquela entrada imediata, no próximo preço do livro de ofertas, eu clico no botão vender. E aí, escolho o tamanho da ordem, por exemplo, 50 dólares também. Vou fazer novamente a operação, até porque não estou pagando taxas, lembra? Não tem taxa de compra e de venda. A operação abriu e está valendo. Se de repente o preço agora começar a se movimentar abaixo da operação, né, o preço do Bitcoin nesse momento está passando por uma leve correção, a operação ficará positiva. Se ele subir, ficará negativa até que eu realize o lucro ou não, tá? Então vou agora cancelar a operação, vou fechar ela, porque foi apenas para um exemplo. Então, a forma de abrir as operações, ela é muito simples, tá? A forma que você vai abrir as operações, basicamente, é escolher ordem limite ou ordem a mercado. Agora eu vou te dar algumas dicas do que é importante você analisar para tomar a decisão se o mercado possa estar numa tendência de alta ou estar em uma tendência de baixa. Vamos voltar aqui novamente para o gráfico. Deixa eu mudar aqui a minha câmera para não ter chance de pegar na frente do gráfico. Vou puxar novamente o gráfico do Bitcoin e estou aqui agora com este gráfico, tá? Então, quando eu abro aqui, por exemplo, um gráfico de uma tendência maior, que é aquele que vai dar a direção que o ativo está tomando naquele dia, eu consigo olhar nitidamente que no gráfico diário o Bitcoin está em um processo de correção. E não somente isso, ele está dentro de um canal de baixa, né? De uma cunha descendente aqui, que é um padrão gráfico corretivo, ou seja, Bitcoin passou por diversas impulsões de alta e decidiu entrar em uma correção. Só que tem uma outra informação interessante aqui, que é o que? Bitcoin está, neste momento, se aproximando de uma região de suporte. O que é um suporte, Rodrigo? O que é uma resistência? É uma região que, em algum momento anterior, o preço já foi parado, né? Seja durante uma alta vira uma resistência, ou seja durante uma queda que vira um suporte. É uma região onde o preço já houve muita negociação antes e ele foi ali parado, estopado, no sentido de não conseguir passar muito daquela região, onde quando isso acontece, quando ele está subindo se chama resistência e quando ele está caindo se chama suporte. Então no caso aqui, como ele está caindo, é uma correção, chegou em uma região onde já houve negociação anterior, ele pode ser suportado. Então aumenta a chance do preço poder ter uma reação. Dessa maneira, tá? Estou explicando isso de forma muito simplista, não é só isso, é óbvio que é importante você buscar mais conhecimento, mas para você entender, desta maneira nós poderemos eventualmente ver o preço ser suportado e reagir levemente para cima. Então nesse caso, vamos imaginar que se eu tivesse que escolher uma operação só baseando nisso, seria uma operação onde eu posso esperar o rompimento desta cunha, né? Seria o ideal para quando o preço saia da cunha, ele mostre que realmente quer subir, o eventual descanso do preço na primeira onda, né? Depois que ele já fizer o rompimento, e aí fazer uma compra aqui de long, ou seja, uma compra apostando na alta do preço. Para minha segurança, eu pego este último fundo e coloco esta região logo abaixo como sendo o stop. Então vamos fazer esta operação aqui para entender como ela seria montada nesse contexto. Então nessa simulação, se eu quisesse comprar na região que eu marquei essa caixa aqui, que é uma região de 76.435, eu montaria uma ordem limite. Então em 76.435 eu quero que Bitcoin seja comprado e o valor de 50 dólares. Então está dentro mais ou menos da minha análise. E lembra que eu falei que eu quero que o stop esteja logo abaixo do fundo, porque caso a minha análise esteja errada e o preço continue caindo, eu não quero perder muito, eu quero um preço controlado. É para isso que serve a ordem de stop, para você não perder muito, né? Você sempre vai ter o risco de errar a operação. Então vamos imaginar que nessa simulação aqui eu realmente queira colocar o stop em 75.957. Então eu venho aqui, ó, ordem de stop 75.957. Significa que eu comprando Bitcoin em 76.435, caso ele continue caindo e chegue em 75.957, eu terei a minha operação fechada automaticamente pela corretora e o meu prejuízo já está calculado aqui, ó.
Veja que nessa simulação o prejuízo seria de 31 centavos. Então eu já sei o quanto eu vou perder. Se eu colocar aqui uma operação maior, de 500 dólares, eu já sei que seria um prejuízo de 3 dólares. Se eu colocar 5 mil dólares, eu já sei que o meu prejuízo é de 30 dólares. E aí eu avalio se isso está dentro daquilo que eu quero, tá? Se de repente estiver dentro daquilo que eu quero, eu vou clicar em confirmar. Mas antes de clicar em confirmar e abrir a operação, eu também posso já determinar o quando eu quero sair. Isso se chama ordem de target. Então, por exemplo, imagina que segundo a minha análise, eu consiga visualizar que Bitcoin possa vir buscar este pavio acima aqui. Então, a região dos 77.750. Então, eu vou colocar o quê? 77.750 para fechar a ordem. Então veja só, então nesse contexto eu já tenho uma operação montada. Então nesse exemplo aqui que eu montei, se eu realmente fizer uma compra de Bitcoin em 76.457 de 5 mil dólares e o Bitcoin, a compra vier contra, ou seja, se a operação não der certo e eu receber o stop da corretora, eu vou perder 33 dólares e 29 centavos. Porém, se a operação for favorável e o preço realmente subir, e ele for buscar a região que eu acredito que ele possa buscar, e ele fechar em 77.713, a corretora fecha automaticamente, porque eu deixei já o target aqui estipulado e eu vou lucrar 82,14. Então eu já sei quanto eu posso perder, já sei quanto eu posso ganhar. Se eu estiver de acordo, eu clico em confirmar. E aí ele vai montar essa ordem para mim e vai ficar aqui em ordens aguardando a confirmação. Caso eu queira cancelar, é só clicar no botão ou clicar no xizinho ou clicar em modificar se eu quiser mudar algum parâmetro. E se eu quiser montar uma ordem de venda, a mesma coisa. Vamos imaginar que eu faça uma análise, imagine que o preço do Bitcoin vai subir até aqui, ó, essa região, então ele faria este movimento gráfico. Então eu venho aqui e posso estabelecer esta região, por exemplo, tá? Como uma região onde o preço deve encontrar resistência e retrair novamente para a busca da liquidez descendente aqui. Então aqui é uma potencial região onde possa haver esse short, tá? Essa venda do preço para apostar na desvalorização. Então no caso aqui eu clicaria no urso e vou escolher a região, né, que estamos aqui. Deixa eu diminuir para poder ver o preço do ativo, mas estamos com o Bitcoin em 79.225, então venho aqui em 79.225 e vou colocar o valor, por exemplo, de 5 mil dólares também. Agora eu quero colocar o meu stop para que eu possa saber quanto eu vou perder e saber se vale a pena eu assumir esse risco ou não. Então no caso aqui, vou calcular, por exemplo, que se Bitcoin não reverter aqui e continuar subindo, ele poderia vir, por exemplo, até aqui. E aqui seria o meu limite. Aí eu estabeleço, tá? Posso pegar uma régua aqui, colocar 1%, 2%, ou normalmente como todo mundo faz, no topo anterior, mas só estou dando exemplos para você entender. São 2% de alta. Então até 2% de alta eu aguento o Bitcoin se movimentar e o prejuízo que isso vai me gerar. Depois disso eu quero que a operação seja fechada. Então vai ser mais ou menos, eu vou arredondar aqui 81.200. Então eu venho aqui, ó, ordem de stop em 81.200. Isso vai me dar um prejuízo de 124 dólares. Poxa, está muito alto, eu não quero ter esse prejuízo, eu só aguento 50 dólares. Então eu vou ajustar o meu stop ou não vou abrir a operação até que eu tenha certeza de que eu possa ter esse potencial ganho. Mas no caso aqui, ajustaria o meu stop para um stop mais curto, né? Então 79.225, ia colocar um stop em 80 mil dólares, por exemplo, e aí estou disposto a perder até 50 dólares se der errado. E também ajustaria a minha ordem de target. Imagine que eu espero que depois Bitcoin volte novamente para esse suporte. Então, o meu target seria, a ordem, né, de alvo seria 76.450. Então, eu venho aqui e coloco 76.450. E se isso funcionar, se de repente a operação for favorável, isso significa que, diante dos parâmetros que eu estabeleci, eu poderia ganhar 175 dólares e 13. Então, eu tenho 48,91 dólares de risco para 175 dólares de ganho. Tá? E aí, se isso fizer sentido dentro da análise que eu fiz, eu venho aqui, confirmo e aí é só aguardar a movimentação do gráfico que, caso esses parâmetros de preço que eu estabeleci sejam alcançados, a ordem vai ser automaticamente aberta. Agora, vamos imaginar que você quer trabalhar num time frame menor. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o gráfico de 5 minutos, só para a gente poder entender como aproveitar uma situação dessa, que Bitcoin aqui tem uma resistência, né? Afinal de contas, o preço já foi negociado aqui e voltou, e aqui, evidentemente, é um suporte, tá? E o Bitcoin está se movimentando de maneira lateral. De uma forma muito simplista, eu consigo saber que aqui existe uma região onde muitas pessoas estão colocando seus stops, apostando nessa queda, e aqui tem também mais liquidez de pessoas que estão abrindo longs, né? Apostando na alta do ativo. Vamos imaginar que eu quisesse, tá? Aproveitar que o ativo está produzindo aqui
um candle que possivelmente pode engolfar o anterior e está sinalizando que queira continuar subindo. E eu quero de alguma maneira aproveitar esta alta do ativo que potencialmente possa acontecer daqui até a região da próxima resistência, que pode ser tanto esse topo aqui, né, quanto esse mais alto. Então vamos imaginar que eu quisesse aproveitar essa mínima movimentação. É apenas um exemplo, tá? E aí eu não posso ficar esperando muito o ativo chegar no preço que eu quero, porque o preço já está se movimentando. Aí eu vou abrir uma ordem a mercado. Então eu viria aqui em compra, vou estabelecer o tamanho da ordem, eu vou abrir ela só para você entender. Lembrando que você pode usar o limite todo do seu poder de trade, mas você estará alavancando, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma ordem que poderia ser de até 16 mil dólares, mas eu vou colocar apenas 50 dólares, porque estou apenas exemplificando, e vou comprar, e ela já vai abrir exatamente onde o preço está. Aqui, ó, uma vez executada, a ordem já está valendo, já está em andamento, e o preço está subindo. Perceba que a ordem está verdinha aqui, possivelmente estaria me trazendo algum retorno, tá? Mínimo aqui pelo valor, mas apenas a título de exemplo. Então já entrei na operação, é a mercado. E se eu quiser agora, eu posso com a operação aberta também, ou até antes de abrir, tá? Também dá para colocar os parâmetros. Posso colocar, por exemplo, ordem de target. E o meu stop, eu quero que a ordem seja fechada totalmente. Eu posso selecionar metade da ordem, mas eu vou colocar aqui totalmente. Se o preço voltar abaixo desse fundo aqui. E a mesma coisa agora vai valer também para caso eu queira abrir uma ordem de venda. Eu venho aqui no botão vender e seleciono o valor que eu quero abrir a ordem, então 50 dólares, e vou clicar imediatamente em vender. E ele já vai entrar executando essa ordem na expectativa de que ela possa cair, tá? Posso configurar os outros parâmetros de target e posso também colocar o stop. A ordem está aberta, em andamento e protegida, tanto caso o preço suba quanto execute a venda caso o preço realmente caia de acordo com o que eu fiz, tá? Isso é uma ordem a mercado com stop e com target. E dessa forma você acabou de entender quais os parâmetros para abrir ordens de long, ordens de short e estabelecer isso dentro da sua análise, tá? É muito importante que você faça isso, evidentemente, observando a tendência do gráfico, a tendência do ativo, para que você não seja liquidado, para que você não tome prejuízo. Mas se de alguma maneira você decidir fazer a operação, sempre estabeleça ali um stop que seja aceitável para que você perca aquele valor e não passe daquilo. Nunca deixe a operação aberta, tá? Aleatoriamente, porque o prejuízo pode ser grande. E aí você possa, de repente, trabalhar dentro dos dois cenários, tanto de alta quanto de queda. E se você quiser mais conteúdos como esse, onde eu explique inclusive um pouco mais de técnica de como você analisar o gráfico e tudo mais, deixa aqui nos comentários que em breve eu trago atualizações para todos.